Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. Tivemos a nossa aula ontem e hoje vamos para a nossa aula gravada, onde aqui a gente vai explorar Física 1, tá? E ao invés de avançar na matéria, eu vou voltar para aquela opção que eu falei com vocês, que é revisar o conceito de vetores, que a gente vai usar bastante no nosso próximo tópico, que vai ser colisões, tá bom? Então, basicamente, nós vimos os três casos especiais, vocês lembram? Vamos fazer uma recordação. Vimos que um vetor tem uma característica. Qual é a característica do meu vetor? É que ele tem um módulo, perfeito? Que é o tamanho dele, o valor, ele tem uma direção vertical, horizontal, e ele tem um sentido, tá? Então, o vetor, ele basicamente é uma seta que tem essas três características, módulo, direção e sentido. Vimos uns casos especiais para soma, que era o soma somando, soma diminuindo, né? Que isso é uma brincadeira, tudo que a gente vai fazer é uma soma vetorial, tá? Só que, como é que eu faço a soma de dois vetores se eles tiverem o mesmo sentido? Como é que eu faço isso? Somando um mais o outro. Tá? Agora, como é que eu faço a soma de dois vetores se eles tiverem sentidos opostos? Tá? Se tiver sentido oposto, aí essa sua soma ela é diminuindo, por isso da nossa brincadeira. Né? E como é que eu faço a soma de dois vetores que atuam perpendicularmente entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus? A soma, o meu resultado é a diagonal. Tá? Então, isso é até uma forma da gente pensar. O que é se mover na diagonal? Se mover na diagonal, na verdade, é executar dois movimentos ao mesmo tempo. Que movimentos são esses? Um movimento vertical, um movimento horizontal. Ou, por exemplo, você atravessando a rua, quando tu está com pressa e atravessa a rua na diagonal, você ao mesmo tempo está andando para frente e para o lado, tá bom? Então, andar na diagonal, na verdade, é executar dois movimentos ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é interessante, como diz aqui o cálculo do nosso vetor resultante. O que nós vamos explorar hoje é regras para desenhar o vetor resultante. A gente desenhou ali no terceiro caso de forma bem intuitiva, tá? Mas para casos onde eles tinham 90 graus, acho mais fácil a gente raciocinar. Agora, quando eu tenho um ângulo qualquer entre eles, esses vetores num ângulo, né, aleatório, tá? Então, existem duas regras para desenhar, e esse é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo com essas duas regras é desenhar o meu vetor resultante, tá? Então, basicamente, seria aqui a regra, a primeira regra, que é uma regra bem difundida, o pessoal usa muito, regra do paralelogramo. Você pode pensar um paralelogramo ou pensar um quadrilátero qualquer. Eu, normalmente, prefiro, é uma questão pessoal, tá? Pensar em quadrilátero. Então, o que a gente vai fazer é desenhar um quadrilátero para representar a nossa regra, né? No caso, vai dar um paralelogramo. Beleza? Então, imagina que eu tenho dois vetores aqui, eu já tenho um vetor A e um vetor B. E eu quero saber como é que é a resultante desses dois vetores, mas eles saem dos nossos casos especiais ali que a gente viu. Tá? Então, a gente vai fazer a resultante para esses dois vetores que estão fora do nosso casinho especial. Né? Eu vou usar a regra do paralelogramo. E o que é a regra do paralelogramo? Eu vou juntar a origem dos dois vetores, que eu chamo de juntar a bundinha com bundinha. Como assim, bundinha? Você vai repetir os vetores. É isso, simplesmente. Eu vou repetir os vetores. Tá? Aqui eu tenho uma maneira muito mais fácil de repetir o meu vetor. Né? Então, eu vou repetir os meus vetores. Um vetor B eu vou colocar aqui, repetir ele. E vou repetir o meu vetor A. Repetir o meu vetor A. Tá? E eu vou juntar a origem de um vetor com a origem de outro vetor. É o que eu chamo de juntar bundinha com bundinha. Tá? Então, eu juntei as duas origens do meu vetor. Se você perceber, agora existe um ângulo diferente, né, e não tão característico contra os outros, entre os meus vetores. Mas o meu objetivo aqui é simplesmente desenhar um resultante. Como é que eu vou desenhar um resultante? Construindo um paralelogramo. Ou, se você quiser pensar, construindo um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Como é que eu vou construir essa figura? Eu vou fazer retas que são paralelas
aos meus vetores. Então, na pontinha do A, vou fazer uma reta que é paralela ao vetor B. Não com essa minha retinha aqui, ó, ela é paralela ao vetor B. E na pontinha do B, eu vou fazer uma reta que é paralela ao meu vetor A. Então, eu desenhei. Se você perceber aqui, você vai ter o encontro dessas duas retas. Tá? E o encontro dessas duas retas vai ser o final do meu vetor resultante. Então, eu vou desenhar agora o vetor resultante. Como é que vai ser o vetor resultante? Ele vai estar na diagonal. Então, o meu vetor resultante ele vai estar aqui, ó, na diagonal entre os meus vetores. Onde o início dele vai estar com o início dos outros vetores e o final dele vai estar no encontro das linhas retas. Então, esse daqui seria o meu vetor resultante. Né? O que eu gostaria que vocês fizessem como atividade? Eu vou colocar novamente aquele simulador, né? E lá tem a opção de você colocar dois vetores, né? Com ângulos quaisquer, você pode variar isso. Então, coloque os dois vetores e observe os resultantes que vão ser gerados. Né? Se você colocar origem com origem, você vai ver que o seu resultante vai ser traçado a partir da origem. E se você acompanhar os quadradinhos, você consegue fechar o paralelogramo bonitinho. Tá? Isso é uma primeira regra. Tá? E essa regra, ela me ajuda a formar um caso geral. Por exemplo, vamos supor que você quisesse calcular o resultado desse vetor. Tá, Morinha, você falou que a regra era para desenhar, mas eu quero calcular quanto é que vale o R. Tem como fazer isso? Tem. É o que a gente chama de caso geral. Né? O que é um caso geral? Tenho dois vetores, por exemplo, coloquei aqui como vetor 1, vetor 2, formando um ângulo qualquer entre si. Eu já desenho os meus vetores propositalmente, origem com origem. As duas origens coincidem. Tá? Origem com origem. Então, eu quero desenhar um resultante desses vetores. Vou seguir a minha regra acima. O que a gente acabou de ver na regra acima? Vou fazer duas retas paralelas. Então, essa reta aqui, ó, paralela ao meu vetor baixo, tá? E vou fazer uma outra reta aqui, paralela... Opa, desenhei errado aqui. Vou fazer uma outra reta aqui, paralela ao meu vetor de cima aqui. Então, fiz as minhas duas retas paralelas. Tudo bem? No encontro dessas minhas duas retas paralelas, vai estar a extremidade do meu vetor resultante. Ou seja, eu vou pegar e vou traçar o meu vetor do início, das origens, até a extremidade. Percebe que esse vetor resultante, ele vai estar, na verdade, sempre na diagonal do meu quadrilátero. Por isso eu gosto de pensar num quadrilátero. Onde é que vai estar o resultante? Na diagonal do quadrilátero. Né? Onde é que vai estar o resultante? Na diagonal do meu quadrilátero. Então, quando a gente apontar para cima, a gente vai ter esse vetor ali, ó, na diagonal do quadrilátero. Sendo colocado aqui no casinho A, e no caso de baixo também, na diagonal do quadrilátero que a gente desenhou. Nesse caso, o que a gente vai usar para calcular o resultante? A gente usa a lei dos cossenos com o sinal trocado. Então, só para você se salientar, isso que a gente está fazendo é lei dos cossenos. Tá? A gente usa com sinal trocado. Né? Só para a gente se salientar nessa brincadeira. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então, para calcular o resultante, o módulo do meu resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo de V1 ao quadrado, mais o módulo do V2 ao quadrado, menos 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Entre os meus dois vetores. Tranquilo? Então, é uma expressão meio grande, né? Dá uma assustada. Ah, meu Deus.
mas tudo depende de como isso aparece. Claro que, assim, em questões normais vestibulares, essa expressão não é tão comum, né? Mas uma questão mais aprofundada, você pode ter que utilizar, tá? Então, eu peguei um caso especial que eu estou colocando como se liga. Qual é o meu caso especial? O caso especial é o seguinte: imagina que eu tenha dois vetores aqui, como eu desenhei, V1 e V2, só que esses vetores têm o mesmo módulo, né? Então, a gente tem módulos iguais. E o ângulo entre os meus vetores é de 120 graus. Então, tem esse caso especial, tá bom? Os vetores têm módulos iguais e o ângulo é de 120 graus, esse é o meu caso especial, tá? Como é que vai ficar o meu resultante? Então, nesse meu resultante, eu vou usar fazendo isso daqui. Como os módulos são iguais, no lugar do V2, eu vou colocar V1, para a gente fazer a nossa conta. Então, a nossa conta vai ficar assim. R ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado. No lugar do V2, vou colocar V1. Então, vai aparecer V1 ao quadrado de novo. Menos 2 vezes V1. No lugar do V2, vou colocar V1. V2 vezes o cosseno de θ. Só que esse ângulo é 120. Tá? Opa, na verdade tem um equívoco aqui. Como é com sinal trocado, eu acabei escrevendo a lei dos cossenos. Então, para chamar a sua atenção, como é com sinal trocado, aqui não é mais. Ou aqui não é menos, perdão. Aqui é mais. Na lei dos cossenos, aqui é menos. Tá? Então, só para chamar a atenção aqui. Na lei dos cossenos, aqui é menos. Na nossa equação, é mais. Desculpa aí. E seguindo essa ideia, vai ser mais 2V1 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Só que qual é o ângulo θ que eu escolhi para essa situação? 120 graus. Como meu ângulo θ é de 120 graus, o cosseno de 120, tá, ele vale menos meio. Tudo bem? Então, substituindo aqui, o que vai acontecer? Primeiro, esse 2 aqui está multiplicando, simplifica com esse 2 que está dividindo. Vai embora. Tá bom? Aqui o negativo vai para frente, então a minha expressão vai ficar assim, ó. R ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado mais V1 ao quadrado. Esse menos vai vir para frente, tem menos. Aqui eu coloquei, ó, no lugar do V2, né, presta atenção, a gente vai colocar V1, né? No lugar do V2 a gente vai colocar V1. E vai ficar V1 vezes V1. V1 vezes V1 vai virar V1 ao quadrado. Conclusão. Mais V1 ao quadrado com menos V1 ao quadrado vai dar zero. E o R vai ser igual a V1 ao quadrado. Ou seja, nossa resposta aqui é que R é igual a V1. Então, a gente tem esse caso especial. Né? Qual é o caso especial? É que se V1 é igual a V2, se V1 é igual a V2, e o ângulo entre eles é de 120, o resultante é igual ao módulo dos dois. Tá? Então, esse é o nosso caso especial, como para fazer a conta aqui de exemplo, né? Eu usei esse caso especial. Demorou? Amorim, isso sempre vai acontecer? Se G1 igual a V2 e o ângulo entre eles for de 120, sim, isso sempre vai acontecer. Tá? Então, é um caso interessante aí do nosso caso geral, aqui para simplificar. Beleza? Uma outra regrinha, como lá eu tinha colocado na letra A, vamos para a letra B. Uma outra regrinha é a regra do polígono. Qual é a diferença? Porque tem duas regras, Moro. Já acabei de aprender uma, pô. Então, a primeira regra, normalmente, ela vai funcionar bem para dois vetores. Então, quando eu tiver dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo e desenho com tranquilidade para dois vetores. E se eu tiver três? Você vai ter que fazer os dois, pegar o resultado, tá? E o resultado você vai ter que fazer com o terceiro, né? O que é um pouco chatinho, tá bom? A vantagem da regra do polígono é que ela serve para dois
também, né? Então, eu vou repetir aqui para 2 vetores. Ela serve para 2, mas ela serve também para mais vetores. Né? Então, quando eu tiver 2 vetores, como é que eu desenho o resultante? O que eu vou fazer? Eu vou repetir. Só que aqui eu vou encaixar os meus vetores em sequência. Ou seja, o que é encaixá-los em sequência? É encaixar a origem de um vetor, ou perdão, a extremidade de um vetor na origem de outro vetor. Então, eu vou pegar a setinha do A e vou colocar na origem do B. Mas sabe, no início do B. Então, a setinha do A no início do B. Setinha de um no início do outro. Setinha de um no início do outro. Fazendo uma sequência. Tranquilo? Então, já desenhei aqui a minha sequência de vetores. Depois que eu coloquei a minha sequência de vetores, eu vou desenhar um resultante. E o resultante, ele vai da onde para onde? Ele vai do início, de onde tudo começou, aonde começou a minha sequência, até o final, que é onde terminou a minha sequência. Então, aqui vai estar representado o nosso vetorcito resultante. Então, ele vai do início da sequência até o final da sequência. Esse é o vetor resultante. Para você comparar, eu peguei vetores e coloquei os mesmos vetores que eu usei lá em cima, para você ver que a regra que você vai utilizar, ela não importa. O resultado vai ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu usar essa regra aqui, eu tenho esse resultado. Com esses mesmos 2 vetores, eu utilizei a regra do paralelogramo. E utilizando a regra do paralelogramo, eu tenho o mesmo resultado, não faz diferença. Tá? Então, independente da regra que eu utilize, né, você vai ter o mesmo resultado. Tudo bem? Então, um ponto interessante. Tá? Então, se eu tiver 2 vetores, é isso. Ah, e se eu tiver mais vetores? Essa é a grande vantagem dessa regra. Se eu tiver mais vetores, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a sequência de todos os vetores. Tá? Só que a sequência não importa com quem eu começo e com quem eu termino a minha sequência. Tá? Eu posso usar uma coisa aleatória aqui para montar a minha sequência. E o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? É independente da ordem. Você vai usar aqui, e na hora de montar a sua sequência, essa sequência que você vai montar, né? Essa sequência independe da ordem. Você pode montar ela na ordem que você quiser. Tá? E o resultado? O resultado vai ser sempre o mesmo, dependendo da ordem que você vai utilizar. Você vai montar uma sequência, independente da ordem. Tá? Eu vou começar na minha sequência aqui, reproduzindo os meus vetores. Então, vou começar reproduzindo o meu vetor A. Vou pegar ele aqui. E o ideal é que você reproduza ele tem que ser igual, idêntico, né? Se eu estou usando esse recurso que eu tenho. Então, tá aqui. Vou pegar o meu vetor A. Aí vou colocar na sequência do A, por exemplo, o meu vetor C. Para você ver que não depende, né? Fugiu um pouco da sequência aqui. Então, vou botar, olha lá, a setinha do A no início do C, para montar a minha sequência. Agora, por exemplo, vou usar o vetor B. Então, vou colocar ele aqui. Vetor B. Olha lá, setinha do A no início do B. Então, tá aqui o meu vetor B. Agora, na minha sequência, eu vou seguir com o meu vetor D. Não, por exemplo, vou seguir com o meu vetor D aqui. Setinha do B no início do D. Só por uma questão de espaço, vou pegar tudo isso aqui e vou jogar para baixo. Tá. Opa. Só por uma questão de espaço mesmo. E aqui eu até roubei o vetor D dali, né? Da minha sequência. Não roubei. Vou devolver ele aqui. Não se saber de onde eu peguei. Né? E agora eu vou colocar o meu vetor E no local. Vou copiar ele aqui e o meu vetor E ele vai ficar início do D lá no início do D, né, no final do E. Então, montei aqui a minha sequência, tá? Tá montada aqui bonitinho.
E agora eu vou desenhar o meu resultante. Bom, Maninha, como é que tu vai desenhar o resultante? Para desenhar esse resultante, ele vai lá do início da minha sequência até o final, né? Então, percebe que a minha sequência começou aqui e o final da sequência está lá na extremidade. Então, o meu vetor vai ser uma retinha que vai do início da minha sequência até o final. Esse é o meu vetor R. Tudo bem? Então, temos aqui o nosso vetor R, olha lá, é do início da sequência até o final. Percebe, Marinho, ele ficou por cima do A, não tem problema nenhum, ele ficou por cima do A por conta da ordem que eu escolhi. Se você escolher uma sequência diferente, por exemplo, escolha sequências, desenhe esses vetores lá no simulador, né? Desenhe o vetor A assim, vetor B, vetor C, vetor D, vetor E, e coloque sequências diferentes. Você vai ver que o seu resultado vai ser sempre o mesmo, independente da sequência que você colocou eles. Tá? Você vai ter sempre o mesmo resultado. Tá? Então, acabar trocando a sequência é bom para experimentar, né? Esse simulador permite a gente fazer isso. Tá? Então, fica aí, pelo menos, uma atividade para vocês fazerem no simulador, trocar sequências. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que é um caso totalmente aleatório, às vezes temos exercícios assim, imagina que eu tenha que calcular o módulo desse resultante. Ô, Boninho, como é que eu calcularia o módulo desse resultante? Normalmente, quando se faz isso, coloca-se uma situação como eu estou colocando aqui no quadro para vocês, um quadrinho todo quadriculado. E aí, caso você precise de uma situação, quando você estiver no quadriculado, né, se você tiver uma situação, um quadrinho, um quadriculado, como eu estou desenhando para você, um bizu para calcular o resultante, um quadriculado, é ver triângulos. Como assim, Morinho? É, né, como eu já brinquei com vocês, de triângulos. Poxa, Moura, com que frequência? Todo o tempo. Então, quando você está vendo um quadriculado aqui, eu, na verdade, estou vendo vários triângulos. Então, imagina que eu queira calcular o meu vetor resultante, né? E eu estou vendo aqui triângulos, ó. O R é a hipotenusa, como o R é a diagonal, se ele for a diagonal, ele vai ser sempre a hipotenusa do meu triângulo, tá? Então, como o R é a diagonal, ele é a hipotenusa do meu triângulo. Então, eu tenho um cateto aqui e outro cateto aqui. Consegue ver o triângulo agora comigo? Vou grifar aqui, para a gente ver o nosso triângulo. Então, o nosso triângulo está aqui. Vou dar uma pintada ainda. Pintar esse triângulo. Ficar mais óbviozão para a gente. Então, aqui está o nosso triângulo. Tá? Então, acho que agora dá para ver o triângulo de boa. E aí, se você reparar comigo, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 2, 3, 4 quadrados. Tá? Então, eu tenho um triângulo para cá, tem 4 quadrados. Se eu olhar na vertical, eu vou ter 2, 3, 4 quadrados. Então, eu também tenho, né, o meu triangulito, que tem 4 quadrados. Né? Então, se esse lado aqui tem 4, e esse lado aqui tem 4, né? Se eu fizer a minha hipotenusa, eu acho o valor do R. Como é 4 e 4, isso aqui é a diagonal de um quadrado. Porque tem lados iguais, né? Então, esse Rzinho, se eu fizer R ao quadrado igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, eu vou chegar à conclusão de que R vale 4 vezes a raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Então, é uma forma aí, quando você tem um problema que envolve quadriculado, como o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, esse é um ponto para desenhar vetores. Se você cair num caso especial desse daqui, você já sabe como proceder. E a minha outra situação é a decomposição de vetores. Nulinha, o que a gente vai trabalhar com a decomposição? Às vezes, para facilitar uns casos de soma, por exemplo, executar esse caso não é a coisa mais trivial do mundo. Tá? Executar esse caso não é a coisa mais trivial do mundo. Fazer esse tipo de conta não é a coisa mais trivial que nós temos.
tá? Então, muitas vezes, você pode transformar uma situação dessa, daqui, que está grifada para você, muitas vezes eu consigo transformar uma situação dessa numa situação especial, como esse caso e esse caso. Né? O caso 1, caso 1, caso 2 ou o meu caso 3. Muitas vezes eu consigo fazer essas transformações, tá? Transformar um caso complexo em um desses casos mais simples, como caso 1, caso 2, caso 3, tá? E uma maneira de fazer isso é utilizar com calma a nossa decomposição de vetores, né? Então, o que é utilizar a decomposição de vetores? Imagina que eu tenho um vetor que já é um vetor na diagonal, tá? Um vetor aqui na diagonal. Pode ser vários tipos de vetor, pode ser um vetor força, pode ser um vetor velocidade, tá? Então, eu tenho um vetor na diagonal que estou simbolizando pela letrinha V. Né? Meu vetor está na diagonal. Só que todo vetor na diagonal ele é fruto de dois vetores, um na horizontal e um na vertical. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, o quadriculado aqui me ajuda muito, porque eu posso escrever esse vetor diagonal como dois vetores. Como um vetor na horizontal, tá? E um vetor na vertical. Então, todo vetor na diagonal, a gente pode fazer isso. Escrever como um vetor horizontal e um vetor vertical. Tá? Normalmente, o vetor horizontal, a gente vai usar, vai dar uma nomenclatura para ele, para te lembrar que é horizontal. Que nomenclatura é essa? X. Por que da nomenclatura X? Porque quando você pensa no eixo cartesiano, como é que você chama o eixo de horizontal? Eixo X. E como é que tu chama o eixo horizontal? Eixo Y. Então, a nomenclatura que vai aparecer aqui é VY. Para te lembrar, o X se referindo à horizontal e o Y se referindo à vertical. Tá? Então, isso é fazer a decomposição, é pegar a minha diagonal e transformar em dois vetores, um Vx e um Vy. Tudo bem? Se você observar comigo, você vai conseguir ver um triângulo aqui, ó. E aí eu vou apelar para essa coisa do triângulo para que você veja isso uma vez na vida, tá? Então, você está vendo um triângulo aqui comigo? Vou até grifar ele colorido. A gente fez lá. Esse é o nosso triângulo. Né? E, por exemplo, como é que eu posso escrever aqui o cosseno desse ângulo? Cosseno desse ângulo. Cosseno é cateto adjacente, que nesse caso é o vetor que eu chamei de VY, dividido pela hipotenusa, que é o vetor que eu chamei de V. Então, eu posso dizer para você que o VY ele pode ser calculado como V vezes o cosseno de θ para essa situação. Tá? Agora, se eu quiser escrever o seno desse ângulo, como é que a gente vai escrever o seno desse ângulo? O seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que nessa situação o cateto está de frente para o ângulo, é exatamente o tamanho do Vx. Exatamente o tamanho do Vx. Então ele vai ser o Vx. Dividido pela minha hipotenusa, que é o V. Então eu posso dizer para vocês que para essa situação, o Vx, ele é o V seno de θ, ou seja, o V x eu posso calcular lá como V vezes o seno, né? O ângulo do seno de θ e o outro cosseno de θ. Ah, amor, isso vai ser sempre assim? Vy vai ser sempre cosseno e Vx vai ser sempre seno. Não. Tá? E, caraca, que merda, vou ter que fazer toda hora isso daqui e ficar vendo um triângulo? Não, também não é vantagem. Né? Existe um bizu ali que funciona, tá? É bobinho, mas funciona. Então, como funciona? Vale muito a pena você se ligar nessa bobeira. Que é o seguinte, você vai parar e vai sempre olhar para onde está o ângulo.
Então, você vai chegar para o cara aqui e vai olhar para onde está o ângulo. Aqui está o meu ângulo. Olhei. Então, olhinho ali. Você vai olhar para onde está o ângulo. Olhei. Tá? Então, nessa que você olhou para onde está o angulinho, nessa que você olhou para onde está o angulinho, você olhou e viu que o ângulo está aqui. Quem é que está ao lado do ângulo desenhado? Não é o VY? Ó. Você olhou para o ângulo, olhou para o ângulo. Quem é que está ao lado do ângulo? Não é o VY? Então, quem é o VY? O VY é o V com ângulo de θ. Com ângulo de θ, cosseno θ. Aí você vai olhar para o outro vetor. Olhei. Para o outro vetor. Olhei. Tem ângulo desenhado? Não, o ângulo de θ não está aqui. Então, quem é o Vx? Ó, bobeirinho. O Vx é o V sem o ângulo de θ. Olha aí. Mourezinho, liga para mim. Moura, eu quero errar. Tu não consegue. Moura, eu sou esforçado. Não dá. Mamãe, eu quero errar. Não tem como. É só olhar para o ângulo. Olhei para o ângulo, olhei. Então, o ângulo está aqui. Então, esse cara está do lado do ângulo θ. Então, o VY é o V com o ângulo θ. O ângulo θ não está aqui. Então, o VChess, ele é o V sem o ângulo θ. É bobo, é bobo. Funciona para sempre. Nunca mais vai errar isso na vida. Não tem como. Tá? Então, V com ângulo, V sem ângulo, resolveu o seu problema. Botou um exemplo aqui, simplesmente imagina que isso seja uma velocidade. Eu tenho um V de 10 metros por segundo. E eu saiba que o meu cosseno θ é 0,8 e o meu seno θ é 0,6. Como é que a gente vai calcular aí o V y e o Vx? O Vy vai ser 10, que é o valor do V, cosseno 0,8, a velocidade na vertical desse cara seria uma velocidade de 8 metros por segundo. Tá? Já se eu precisar calcular o Vx, como é que eu vou calcular o Vx? Vai ser o V que vale 10, sem ângulo, nesse caso, não, o seno do ângulo, que é 0,6. Isso vai ser igual a 6 metros por segundo. Então, por exemplo, na horizontal, a velocidade do cara seria 6 metros por segundo. Então, se ao mesmo tempo o cara se move com 8 metros por segundo na vertical, tá? E 6 metros por segundo na horizontal, ele vai ter uma velocidade na diagonal, que tem um valor de 10 metros por segundo. Tranquilo? Então, aqui a gente fecha a nossa revisão de vetores, né? Um assunto bem importante, então, ver se eu consigo encaixar numa tela só tudo que a gente viu hoje. Não dá, ficou longo. Vou se encaixar numa tela só. Tudo que a gente viu hoje seria daqui até ali embaixo, tá? Então, é um assunto importante, é bom vocês dominarem esses conceitos, tá? São conceitos simples, porque a gente vai usar bastante agora, né, que a gente vai estar trabalhando com a quantidade de movimento, e depois quando a gente operar a estática, tá? Então, esses conceitos de vetores, é bom a gente dedicar esse tempo, fazer essa revisão e entender bem. Né? Como você já sabe, qualquer dúvida, me procure, tá? Estamos aí. E vou estar anexando para vocês o simulador de vetores. Não deixe de treinar esses casinhos, é bem interessante e bem importante, tá? Até mais, até a próxima e tchau, tchau.